Boa tarde, começamos este mercado com o exclusivo da CMTV. Luís Filipe Vieira ainda não desistiu de Jorge Jesus. A CMTV sabe que o presidente do Benfica ainda não deu como perdida a contratação do técnico do Flamengo, apesar de ter falhado a primeira tentativa. Luís Filipe Vieira está disposto a dar a Jorge Jesus todas as garantias ao técnico para ser campeão no Benfica e também uma equipa para fazer uma boa campanha nas competições europeias. Ainda assim, há outro nome em cima da mesa. Maurício Pochettino vai responder hoje ao convite do Benfica. Depois de, numa primeira tentativa, ter falhado o regresso de Jorge Jesus, a SAD benfiquista avançou para o técnico argentino, que, segundo o Jornal Record, vai hoje comunicar se aceita ou não suceder a Bruno Lage. Pochettino deixou o Tottenham em novembro do ano passado. Desde então, continua a receber o salário do clube inglês, na ordem dos 9 milhões de euros. Um aliciente apresentado pelo Benfica foi a hipótese de lutar por títulos, uma vez que o técnico de 48 anos ainda não tem qualquer troféu no currículo. Para já, o Benfica vai avançar para uma solução interina para o cargo deixado vago por Bruno Lage. Nesse sentido, Veríssimo é a hipótese mais forte. O antigo jogador era adjunto de Bruno Lage na equipa B e assumiu essa função também na equipa principal. Pode agora ser solução interna, pelo menos no próximo jogo, frente ao Boa Vista. Outra hipótese, menos provável, é de Renato Paiva. Atual técnico da equipa B, está há 15 anos no Benfica e pode agora, aos 50 anos, ter a primeira experiência na equipa principal. O Benfica já comunicou à CMVM a saída de Bruno Lage. Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, a SAD do Clube da Luz informou que estava a negociar um princípio de acordo para a rescisão do contrato com o técnico Bruno Lage. O Benfica informou ainda que esta rescisão tem efeitos imediatos. Recordo que Bruno Lage colocou o lugar à disposição depois da derrota com o Marítimo, a segunda consecutiva do Clube da Luz. Em 13 jogos, o Benfica de Bruno Lage venceu apenas 2. Decorreu no Seixal uma reunião decisiva para o futuro do Benfica. A estrutura do futebol benfiquista reuniu-se para acertar a rescisão de Bruno Lage e para definir os planos para o imediato do clube. Lage deixou o centro de treinos do Seixal pouco depois das 4 da tarde, depois de ter chegado às 11h15 da manhã. O administrador da SAD, Rui Costa, e o diretor para o futebol, Tiago Pinto, também foram ao Benfica Campos. Luís Filipe Vieira não foi visto a entrar, mas deverá ter estado também no centro de treinos. É este núcleo que vai tomar as decisões sobre o próximo treinador do Benfica. Quanto ao plantel, hoje não treina. Foi marcada apenas uma sessão de banhos e massagens no Seixal. É para o Seixal que seguimos em direto com o jornalista Rafael Duarte. Rafael, boa tarde. Já saiu Bruno Lage desse local. Que informações é que temos sobre a cimeira que aconteceu hoje no Seixal? Boa tarde, Mariana. Sabemos que para já será Nelson Veríssimo quem irá assumir a equipa do próximo treino, portanto amanhã, e também é muito provável que o adjunto de Bruno Lage ainda oriente a equipa durante o encontro frente ao Boa Vista. Pelo menos também é essa a informação que existe enquanto não chega um treinador para substituir a título definitivo Bruno Lage, sendo que ontem houve aqui um treino de recuperação depois desse jogo frente ao Marítimo e Nelson Veríssimo, aliás, ficou no Seixal mesmo depois de Bruno Lage ter deixado aqui o Benfica Campos. Bruno Lage, que saiu por volta das 4 da tarde, ainda parou o carro à entrada do Benfica Campos, abriu a janela, despediu-se dos seguranças, dos elementos de segurança do Benfica Campos e tranquilamente deixou aqui as instalações, sendo que atrás de Bruno Lage também seguiam 2 elementos da equipa técnica do treinador, sendo que Nelson Veríssimo, adjunto do Bruno Lage já na equipa B e agora também na equipa principal, ficou no Seixal, junto então dos jogadores que vão agora saindo. Vemos na imagem Grimaldo também a sair aqui do Benfica Campos, o defesa espanhol que não tem sido opção devido à lesão, e aí tem aberto também a possibilidade de Tavares, o jovem da formação, ter mais oportunidades na equipa principal do Benfica. A par de Grimaldo também já saíram alguns jogadores.
agora vemos aqui Rui Costa, ele que chegou também esta manhã, aliás, chegou mesmo antes de Bruno Lage ao Seixal, mas, como dizia, já alguns jogadores que deixaram aqui o Benfica Campos. O primeiro foi André Almeida, entretanto, jogadores como Ferro, Pizzi, mas também Gabriel e Vinícius já deixaram aqui o centro de estágios do Benfica. Portanto, a Mariana, dizer-te que Nelson Veríssimo, treinador adjunto de Bruno Lage, deve assumir o comando técnico da equipa, pelo menos no treino de amanhã e muito provavelmente também no jogo frente ao Boa Vista. O jornalista Rafael Duarte, com a notícia que estamos a dar também em alerta CM, é Nelson Veríssimo a hipótese mais forte para assumir desde já o cargo deixado vago por Bruno Lage de forma interina, enquanto o Benfica não encontra um sucessor para assumir a equipa deixada por Bruno Lage, que se despediu do comando técnico do Benfica com uma derrota na Madeira. O Benfica perdeu por 2-0 com o Marítimo e permitiu ao Porto aumentar para 6 pontos a vantagem na liderança do campeonato. Com Jardel, Samaris e Sérvi de volta ao 11, foi outro regressado Chiquinho a criar a primeira ocasião de perigo. Valeu a Amir. Sabendo que se tratava de um jogo decisivo, sobretudo para Bruno Lage, a equipa do Benfica entrou bem, mas Amir entrou melhor. O guardião do Marítimo negou também o golo a Vinícius. Lage aplaudiu, mas precocemente. Segundos depois, aos 23 minutos, a bola abanava as redes de Vlaco Dimos. Contudo, Rodrigo Pinho estava bastante adiantado quando a bola saiu dos pés de Nanu e o golo foi anulado. Ainda assim, Bruno Lage não gostava do rumo que as coisas levavam. O Benfica até regressou bem na segunda parte, já com Seferovic e Rafa em campo. Aos 65 minutos, o suíço esticou-se, mas não conseguiu chegar a um belo cruzamento de André Almeida. Para o último quarto de hora, Lage lançou Zivkovic e Diego Sousa para assistirem aos golos do adversário. Recém-entrado, Zivkovic não foi capaz de travar Nanu, que fez de ferro o gato-sapato. Deixou em correio e o Marítimo chegou a 1-0. Incrível como o Nanu passa pelos dois jogadores do Benfica. Aqui não se trata de uma repetição, é mesmo o 2-0 do Marítimo, nova arrancada de Nanu Ferro, uma vez mais a sair terrível na fotografia. O segundo dos insulares teve a assinatura de Rodrigo Pinho. Num Benfica destroçado até os melhores comprometem, erro de Vlaco Dimos, que ofereceu mais um. Mas este foi invalidado por fora de jogo de Joel. Segunda derrota consecutiva para um Benfica que soma apenas 2 vitórias em 13 jogos. Poderá ter sido o adeus ao título, mas também a Bruno Lage. Foi Luís Filipe Vieira quem revelou que Bruno Lage colocou lugar à disposição. Na sala de imprensa, o presidente do Benfica revelou a conversa que teve com o técnico no final do encontro frente ao Marítimo. Não deixem voltar um pouco do passado, porque fomos nós todos que demos cabo do Benfica. E fazer o que fizemos ao longo destes 20 anos é muito difícil, tanto em termos de estruturas, como em termos desportivos, como em termos financeiros. Por isso, tudo tenho dito aos benfiquistas como um desabafo e dizer-lhes dois de cara bem clara, sou o único culpado, não há aqui mais culpados, sou eu. Entretanto, dizer-lhes também que o nosso treinador, Bruno Lage, quando acabou o jogo, dirigiu-se a mim com uma grande elevação e me disse: Presidente, tenho o meu lugar à sua disposição, porque entendo que neste momento as coisas não são boas para o Benfica. Não quero dizer que eu não tenha qualidade e não tenha capacidade para dar a volta como dei, mas neste momento não há condições para fazer, porque toda a gente parece que querem que eu me vá embora. Por isso, tenho aqui, e se aceitar, a partir de amanhã não serei treinador do Benfica. Por isso, meus amigos, boa noite a todos, e aos benfiquistas dizer-lhes mais uma vez, atenção, uma derrota não é o desespero total de ninguém. Obrigado a todos. Antes de Luís Filipe Vieira ter revelado que Bruno Lage tinha acabado de colocar o lugar à disposição, o técnico disse, ainda na zona de entrevistas rápidas, que sentia o apoio de todos no Benfica. Criámos várias oportunidades de golo na cara do guarda-redes. Novamente, podíamos ter feito chegar ao intervalo a vencer por 2 e por 3. Não marcámos estes golos, entramos na segunda parte bem, a tentar controlar. O tempo vai terminando, nós vamos mexendo para tentar marcar o gol, porque nós tínhamos que vencer. E depois em 2 grandes contra-ataques do Marítimo, fazem 2 golos. Não me recordo de grandes oportunidades do Marítimo, recordo sim dessas 2 situações, em que apanhou-nos um pouco desequilibrados e como tal, sofremos estes 2 golos. Não conseguimos marcar, somos muito penalizados pela forma como não marcámos as oportunidades que criámos na primeira parte. Sente que com esta derrota o título foge definitivamente se o Porto conseguir vencer?
Ouça, nós temos é que nos preocupar connosco. Há pouco o Pizzi dizia aqui que os jogadores estão com o treinador, que o Bruno Lage não perdeu qualidade. A verdade é que, olhando para os últimos 10 jogos, desde essa derrota no Dragão, são 2 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Para quem está de fora, é difícil perceber o que é que se passa. Olha, é como lhe digo, assumir a total responsabilidade daquilo que tem sido feito. Os jogadores dizem que estão consigo, sendo que a direção também está e que vai continuar até ao fim, tal como disse ontem. Os jogadores estão comigo e estamos todos no mesmo barco, como lhe digo. Tenho sentido o apoio de toda a gente, desde a primeira hora até sempre, porque é isso que eu sinto. Eu sinto o apoio de toda a gente e toda a gente quer que eu tenha acesso no clube. Incluindo a direção também? Todos, incluindo o presidente, toda a estrutura, toda a gente. Que moça é que faz o seu trabalho? Durante toda esta semana tem sido falado que o Benfica está à procura de um treinador para a próxima época. Nenhuma. Muito obrigado. Apesar destas declarações, Bruno Lage termina mesmo o percurso no Benfica e fala com uma crise de resultados. A equipa do Benfica venceu apenas 2 dos últimos 13 jogos, um registro que só tinha acontecido na época de 2000-2001. A derrota na Madeira acentuou ainda mais a série negra de resultados. Nos últimos 10 jogos, o Benfica conseguiu apenas 10 pontos em 30 possíveis. Outro registro que confirma o mau momento do Benfica refere-se aos golos marcados e sofridos. O Benfica marcou 18 golos e sofreu 22 nos últimos 13 jogos. A comitiva do Benfica foi recebida no Seixal na noite de ontem com insultos e tarjas de contestação. Na presença de um forte dispositivo policial, os adeptos que esperaram a equipa no centro de treinos pediram a demissão de Luís Filipe Vieira. No adeus a Bruno Lage, uma recepção acesa. Faltavam poucos minutos para a meia-noite desta segunda-feira, quando a equipa encarnada foi recebida com tarjas no Seixal. Cerca de 20 adeptos exibiram os seus Lage e Vieira Rua, pediram a saída do presidente e do técnico. Estava assim anunciado o descontentamento, acompanhado de palavras que manifestavam revolta. O centro de estágios do Seixal estava preparado em força para a chegada num dia crucial para o Benfica. Nas imediações era bem visível o reforço policial com as equipas de intervenção rápida da PSP. Durante o percurso desde o aeroporto não se registaram incidentes. Pouco depois da chegada dos 2 autocarros, os jogadores saíram nas respectivas viaturas. Bruno Lage deixa assim o Seixal depois de não ter resistido aos resultados e às sucessivas derrotas. Despede-se do comando técnico do Benfica no mesmo dia em que disse sentir-se apoiado por todos à sua volta dentro do Clube da Luz. Ainda na Madeira, Luís Filipe Vieira disse que é o único culpado pela crise de resultados do Benfica. O presidente dos encarnados mostrou-se frustrado com a derrota frente ao Marítimo. A família benfiquista, neste momento, está demasiado frustrada, mas dizer-lhes a eles que tudo fizemos e tudo demos para, na realidade, sermos felizes este ano. Não o fomos, e dizer-lhes com algo que tem que ser dito mesmo, não vale a pena, nós estamos a esconder. O único culpado sou eu, que sou presidente do Benfica. Mas dizer aos benfiquistas 2 coisas importantes. Dizer-lhes que só foi possível chegarmos aqui porque tivemos estabilidade. Dizer-lhes que para conquistarmos um bi tivemos 31 anos, para conquistarmos um tri tivemos 39 anos e para conquistar um tetra, que nunca conquistamos. Foi agora que fizemos. E só se faz com muito amor, com muita paixão, com muito profissionalismo, com muita determinação e dando tudo de nós próprios em prol do Sport Lisboa Benfica. É um alerta CM, já é oficial. Nelson Veríssimo orientou o treino de hoje do Benfica e também vai estar amanhã no centro de estágios do Seixal. É a solução interina depois da saída de Bruno Lage. Era já a hipótese mais forte de Nelson Veríssimo. Também se falou sobre a hipótese de Renato Paiva, técnico da equipa B, assumir essa função, mas a escolha recaiu no homem que vemos nas imagens ao lado de Bruno Lage. O antigo jogador era adjunto de Bruno Lage na equipa B, assumiu também essa função na equipa principal. Agora é a solução interna, pelo menos no próximo jogo, frente ao Boa Vista. Nelson Veríssimo, Fernando Ferreira, treinador de guarda-redes, e Marco Pedroso, adjunto, faziam parte da equipa técnica liderada por Bruno Lage. Já eram funcionários do Benfica antes da chegada de Lage, vão continuar no Clube da Luz e são eles quem assumem agora a equipa principal do Benfica, até Luís Filipe Vieira encontrar um novo treinador.
E sobre isso há um exclusivo da CMTV. O presidente do Benfica ainda não desistiu de Jorge Jesus. A CMTV sabe que Luís Filipe Vieira ainda não deu como perdida a contratação do treinador do Flamengo, apesar de ter falhado a primeira tentativa. Luís Filipe Vieira está disposto a dar todas as garantias ao técnico para ser campeão no Benfica e uma equipa com qualidade para fazer uma boa campanha nas competições europeias. Ainda assim, há outro nome em cima da mesa. Maurício Pochettino vai responder no dia de hoje ao convite do Benfica, depois de, numa primeira tentativa, ter falhado o regresso de Jorge Jesus. A SAD benfiquista avançou para o técnico argentino, que, segundo o Jornal Record, vai hoje comunicar se aceita ou não suceder a Bruno Lage. Pochettino deixou o Tottenham em novembro do ano passado. Desde então, continua a receber o salário do clube inglês na ordem dos 9 milhões de euros. Um aliciante apresentado pelo Benfica foi a hipótese de lutar por títulos, uma vez que o técnico de 48 anos ainda não tem qualquer troféu no currículo. O Benfica comunicou durante a tarde à CMVM a saída de Bruno Lage. Em comunicado enviado à CMVM, a SAD do Clube da Luz informou que estava a negociar um princípio de acordo para a rescisão do contrato com o técnico Bruno Lage. O Benfica informou ainda que esta rescisão tem efeitos imediatos. Recordo que Bruno Lage colocou o lugar à disposição depois da derrota com o Marítimo, a segunda consecutiva do Clube da Luz. Em 13 jogos, o Benfica de Bruno Lage venceu apenas 2 e agora, tal como já aqui avançámos, já está confirmada a decisão de colocar Nelson Veríssimo no lugar deixado vago por Bruno Lage de forma interina. Para que isso acontecesse, decorreu hoje no Seixal uma reunião decisiva para o futuro do Benfica. A estrutura do futebol benfiquista reuniu-se para acertar a rescisão de Bruno Lage e definir os planos para o imediato do clube. Lage deixou o centro de treinos do Seixal pouco depois das 4 da tarde, depois de ter chegado às 11h15 da manhã. O administrador da SAD, Rui Costa, e o diretor para o futebol, Tiago Pinto, também foram ao Benfica Campos. Luís Filipe Vieira não foi visto a entrar, mas deverá ter estado também no centro de treinos. É este núcleo que vai tomar as decisões sobre o próximo treinador do Benfica. Para já está tomada a decisão sobre a solução interina, que será Nelson Veríssimo. Quanto ao plantel do Benfica, hoje não treina, foi marcada apenas uma sessão de banhos e massagens no Seixal. Temos acompanhado tanto as entradas como as saídas dos jogadores do centro de treinos. Este é um alerta CM. Agora é oficial, Nelson Veríssimo vai ocupar o lugar deixado vago por Bruno Lage. Orientou o treino de hoje já e vai também estar amanhã no Centro de Estágios do Seixal. A confirmação foi dada há instantes na televisão do Clube da Luz. Os encarnados confirmaram que Veríssimo orientou o treino de hoje, vai estar amanhã no Centro de Treinos. O antigo jogador era adjunto de Bruno Lage na equipa B e assumiu essa função também na equipa principal. É agora a solução interna, pelo menos no próximo jogo, frente ao Boa Vista. Nelson Veríssimo, Fernando Ferreira, treinador do guarda-redes, e Marco Pedroso, adjunto, que faziam parte da equipa técnica liderada por Bruno Lage, já eram funcionários do Benfica antes da chegada de Lage e vão continuar no Clube da Luz. O Benfica admitiu hoje que o percurso na segunda volta do campeonato é inaceitável e inadmissível para as exigências do clube. Na newsletter diária, o Benfica falou num momento de reflexão e análise no clube. Deixou ainda elogios a Bruno Lage, considerando que a decisão de colocar o lugar à disposição demonstra um elevado sentido de responsabilidade. O Benfica recordou também a reconquista, que considera brilhante no último campeonato, e garantiu que vai estar sempre grato a Bruno Lage. O Clube da Luz realçou ainda que há 5 jogos e uma final da Taça de Portugal para vencer, no sentido de ultrapassar o que considera ser uma grave crise conjuntural de resultados. Ainda na sala de imprensa, na Madeira, Luís Filipe Vieira admitiu sair da presidência do Benfica. Ao longo deste período da minha vida, enquanto eu não tenho estado no Benfica e na minha vida profissional, nunca verguei a nada. E espero, de certeza absoluta também, quando chegar a Lisboa, tomar uma decisão também que será, penso eu, não vergar. Mas até lá, muita coisa vai-se passar, tenho de falar com a minha família. Mas dizer-lhes mais uma vez, que é muito importante para dizer o resto que me pode dizer, acreditem que é com profundo mesmo sentimento benfiquista que digo, não deixem voltar um pouco do passado, porque fomos nós todos que demos cabo do Benfica. E fazer o que fizemos ao longo destes 20 anos é muito difícil, tanto em termos de estruturas, como em termos desportivos, como em termos financeiros.
Já não é a primeira vez que Luís Filipe Vieira ameaça sair da presidência do Benfica. Em junho de 2005, na altura com 2 anos de mandato, o presidente do Benfica ameaçou sair caso o clube não atingisse a marca dos 300 mil sócios até outubro. Na altura, explicou que para atingir o objetivo do Benfica europeu eram necessárias receitas e isso passava pela conversão dos adeptos em sócios. Luís Filipe Vieira não concretizou essa ameaça, embora não tenha conseguido os 300 mil sócios. Mas em 2009, aí sim, demitiu-se, o que levou à antecipação das eleições. Na altura, alegou que estava a ser criada instabilidade no clube devido à antecipação de uma discussão eleitoral. Foi colocada no exterior do Estádio da Luz uma tarja com críticas à direção e aos jogadores do Benfica. A mensagem é da autoria da claque Diabos Vermelhos. Uma das expressões utilizadas é equipa de chorões, mas há também recados fortes para a direção liderada por Luís Filipe Vieira. A tarja foi deixada na Luz durante a última madrugada, na sequência da derrota do Benfica na Madeira, frente ao Marítimo por 2-0. Vamos voltar ao centro de estágios do Seixal, onde se encontra o jornalista Rafael Duarte. Rafael, numa altura em que já é oficial que Nelson Veríssimo vai assumir a equipa principal do Benfica, o agora técnico interino já deixou o centro de treinos. Ainda não, Mariana, aguardamos precisamente pela saída de Nelson Veríssimo, mas não só, também a Luís Filipe Vieira e Tiago Pinto, elementos da direção do Benfica, que ainda não saíram do centro de estágios. Portanto, já vimos sair, por exemplo, Rui Costa e outros jogadores da equipa principal do Benfica, mas ainda não saíram todos os elementos, incluindo o Nelson Veríssimo, agora que é oficial. Foi ele que orientou este primeiro treino. Foi um treino de recuperação para quem jogou frente ao Marítimo e foi um treino normal para os não convocados e não utilizados nesse jogo na Madeira. Nelson Veríssimo, que também irá orientar a equipa do Benfica no treino de amanhã e muito provavelmente será o treinador do Benfica no jogo frente ao Boa Vista no próximo sábado no Estádio da Luz. Bruno Lage, que chegou por volta das 11 da manhã, deixou o Benfica Campos já por volta das 4 da tarde, passava pouco das 4 da tarde, saiu num ar tranquilo, aliás, para o carro à entrada do Benfica Campos para se despedir dos elementos de segurança do centro de estágios do Seixal e depois deixou então o local com também 2 elementos da equipa técnica, sendo que Nelson Veríssimo, adjunto do Bruno Lage na equipa B e agora na equipa principal, mantém-se no interior das instalações. Certamente que também estará já a pensar também nesse jogo. É muito provável que ele irá orientar a equipa nesse jogo frente ao Boa Vista. Treinou hoje estes jogadores do Benfica que não jogaram frente ao Marítimo e nem sequer foram convocados para esse jogo na Madeira, e irá também dar o treino de amanhã. Mas, Mariana, aguardamos então pela saída não só de Nelson Veríssimo, mas também do presidente Luís Filipe Vieira. Por isso mesmo, vamos continuar atentos ao centro de treinos do Seixal, numa altura em que já é oficial. Nelson Veríssimo vai assumir o comando técnico do Benfica de forma interina. A confirmação foi dada há instantes na televisão do Clube da Luz. Os encarnados confirmaram que Veríssimo orientou o treino de hoje e também vai estar no de amanhã no Seixal. O antigo jogador era adjunto de Bruno Lage na equipa B e assumiu essa função também na equipa principal. É agora a solução interna, pelo menos no próximo jogo frente ao Boa Vista. Nelson Veríssimo, Fernando Ferreira, treinador do guarda-redes, e Marco Pedroso, adjunto, que faziam parte da equipa liderada por Bruno Lage, já eram funcionários do Benfica antes da chegada de Lage e vão continuar no Clube da Luz. Fernando Tavares, vice-presidente do Benfica, falou há instantes sobre o momento do clube. O dirigente reconheceu que há uma crise de resultados, mas defendeu que não há uma crise no Benfica e deixou a convicção de que Luís Filipe Vieira vai encontrar soluções para sair deste mau momento. Não tive a oportunidade de falar com o Luís Filipe Vieira durante o dia 2, mas ele não é homem para virar a cara a uma boa luta, a um bom desafio. É uma pessoa extremamente resiliente, batalhadora, trabalhadora e de certeza que vai encontrar formas, saídas para resgatar a equipa de futebol do momento em que neste momento se encontra. Costuma-se dizer que o futebol é o momento, mas o momento que estamos a viver menos positivo do futebol
não significa, não se pode de forma alguma confundir com a sustentabilidade financeira, a sustentabilidade institucional, a sustentabilidade esportiva e competitiva, que são coisas que demoraram anos a conquistar. E, portanto, não nos podemos também esquecer disso e, portanto, vamos ser capazes, ele vai ser capaz, na liderança da SAD e na liderança do futebol, e como principal responsável do futebol, vai ser capaz, com certeza, de dar uma resposta à altura do Benfica e à altura daquilo que são os desejos dos benfiquistas. Há evidentemente uma crise de resultados no futebol do Benfica, não há uma crise no Benfica, de maneira nenhuma, há coesão nos órgãos sociais, há coesão na direção. O Futebol Clube do Porto aproveitou a derrota do rival e reforçou a liderança isolada do campeonato. Venceu o Passos de Ferreira por 1-0 e tem agora 70 pontos, mais 6 do que o Benfica. O Futebol Clube do Porto foi à casa do Passos de Ferreira e precisou de apenas 6 minutos para abrir o ativo. Na sequência de um pontapé de canto, Ricardo Ribeiro sacudiu a bola, mas na recarga Mbemba marcou o 4º golo da temporada. Festejos dentro e fora das 4 linhas, um balão de confiança para a equipa de Conceição, que já teria conhecimento da derrota do Benfica na Madeira. Pouco depois foram os pupilos de Pepa a criar perigo. João Amaral atrapalhou-se e falhou o pontapé à entrada da grande área portista. O Passos tentava chegar com perigo à baliza do líder do campeonato e aqui os jogadores ficaram a pedir penalti por alegada mão de Pepe. A equipa de arbitragem assim não entendeu e mandou seguir o jogo. Antes do descanso, o cruzamento perigoso de Manafá. A bola era para Soares, mas valeu o corte de Marcelo. De qualquer forma, o avançado do Porto estava adiantado. No reinício do jogo, Luís Carlos teve esta oportunidade. Minutos depois, lance em análise, os jogadores do Passos pediram penalti por um alegado toque de Manafá com o braço. O que houve foi a expulsão de um elemento da comitiva passense. Entretanto, boa intervenção de Marchesín. Nos minutos finais, o Porto teve pelo menos 2 oportunidades para dilatar a vantagem. A primeira foi esta por Luís Dias e a segunda foi já aos 89 minutos. Vitória pela margem mínima, o Porto reforçou a liderança isolada do campeonato. Tem agora 70 pontos, mais 6 do que o Benfica. O Porto tem agora o caminho aberto para o título e está a 9 pontos de ser campeão. A 5 jornadas do fim, o Porto lidera com 70 pontos, mais 6 que o Benfica, e tem ainda vantagem no confronto direto com o rival. A equipa de Sérgio Conceição só precisa de ganhar 3 jogos para ser campeã. As contas do título até podem ficar fechadas daqui a 3 jornadas, com o Futebol Clube do Porto a conquistar o campeonato no clássico com o Sporting. É um exclusivo da CMTV. Luís Filipe Vieira ainda não desistiu de Jorge Jesus. A CMTV sabe que o presidente do Benfica ainda não deu como perdida a contratação do treinador do Flamengo, apesar de ter falhado a primeira tentativa. Luís Filipe Vieira está disposto a dar todas as garantias ao técnico para ser campeão no Benfica e uma equipa com qualidade para fazer uma boa campanha nas competições europeias. Ainda assim, há um outro nome em cima da mesa. Mauricio Pochettino vai responder hoje ao convite do Benfica. Depois de, numa primeira tentativa, ter falhado o regresso de Jorge Jesus, a SAD benfiquista avançou para o técnico argentino, que, segundo o Jornal Record, vai hoje comunicar se aceita ou não suceder a Bruno Lage. Pochettino deixou o Tottenham em novembro do ano passado. Desde então, continua a receber o salário do clube inglês na ordem dos 9 milhões de euros. Um aliciante apresentado pelo Benfica foi a hipótese de lutar por títulos, uma vez que o técnico de 48 anos ainda não tem qualquer troféu no currículo. Para já, o Benfica avançou para uma solução interina, é oficial. Nelson Veríssimo vai assumir o comando técnico do Benfica. A confirmação foi dada há instantes na televisão do Clube da Luz. Os encarnados confirmaram que Veríssimo orientou o treino de hoje e também vai estar no dia amanhã no Centro de Treinos do Seixal. O antigo jogador era adjunto de Bruno Lage na equipa B e assumiu também essa função na equipa principal. É agora a solução interna, pelo menos no próximo jogo frente ao Boa Vista. Nelson Veríssimo, Fernando Ferreira, treinador de guarda-redes, e Marco Pedroso, adjunto, que faziam parte da equipa técnica liderada por Bruno Lage, já eram funcionários do Benfica antes da chegada de Lage. Vão continuar no clube.
O Benfica comunicou durante a tarde à CMVM a saída de Bruno Lage. Em comunicado enviado à CMVM, a SAD do Clube da Luz informou que estava a negociar um princípio de acordo para a rescisão do contrato com o técnico Bruno Lage. O Benfica informou ainda que esta rescisão tem efeitos imediatos. Recordo que Bruno Lage colocou o lugar à disposição depois da derrota com o Marítimo, a segunda consecutiva do Clube da Luz. De 13 jogos, o Benfica de Bruno Lage venceu apenas 2. Foi Luís Filipe Vieira quem revelou que Bruno Lage colocou o lugar à disposição. Na sala de imprensa, o presidente do Benfica revelou a conversa que teve com o técnico no final do encontro frente ao Marítimo. Não deixem voltar um pouco do passado, porque fomos nós todos que demos cabo do Benfica. E fazer o que fizemos ao longo destes 20 anos é muito difícil, tanto em termos de estruturas, como em termos desportivos, como em termos financeiros. Por isso, tudo tenho dito aos benfiquistas como um desabafo e dizer-lhes dois de cara bem clara: sou o único culpado, não há aqui mais culpados, sou eu. Entretanto, dizer-lhes também que o nosso treinador, Bruno Lage, quando acabou o jogo, dirigiu-se a mim com uma grande elevação e me disse: Presidente, tenho o meu lugar à sua disposição, porque entendo que neste momento as coisas não são boas para o Benfica. Não quero dizer que eu não tenha qualidade e não tenha capacidade para dar a volta como dei, mas neste momento não há condições para fazer, porque toda a gente parece que querem que eu me vá embora. Por isso, tenho aqui, e se aceitar, a partir de amanhã não serei treinador do Benfica. Por isso, meus amigos, boa noite a todos, e aos benfiquistas dizer-lhes mais uma vez: atenção, uma derrota não é o desespero total de ninguém. Obrigado a todos. Ainda antes de Luís Filipe Vieira ter revelado que Bruno Lage tinha acabado de colocar o lugar à disposição, o técnico disse na zona de entrevistas rápidas que sentia o apoio de todos no Benfica. Criámos várias oportunidades de gol na cara do guarda-redes. Novamente, podíamos ter feito chegar ao intervalo a vencer por 2 e por 3. Não marcámos estes golos, entramos na segunda parte bem, a tentar controlar. O tempo vai terminando, nós vamos mexendo para tentar marcar o gol, porque nós tínhamos que vencer. E depois tem 2 grandes contra-ataques do Marítimo, fazem 2 golos. Não me recordo de grandes oportunidades do Marítimo, recordo sim dessas 2 situações, em que apanhou-nos um pouco desequilibrados e como tal, sofremos estes 2 golos. Não conseguimos marcar, somos muito penalizados pela forma como não marcámos as oportunidades que criámos na primeira parte. Sente que com esta derrota o título foge definitivamente se o Porto conseguir vencer? Ouça, nós temos é que nos preocupar connosco. Há pouco o Pizzi dizia aqui que os jogadores estão com o treinador, que o Bruno Lage não perdeu qualidade. A verdade é que, olhando para os últimos 10 jogos, desde essa derrota no Dragão, são 2 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Para quem está de fora, é difícil perceber o que é que se passa. Olha, é como lhe digo, assumir a total responsabilidade daquilo que tem sido feito. Os jogadores dizem que estão consigo, sendo que a direção também está e que vai continuar até ao fim, tal como disse ontem. Os jogadores estão comigo e estamos todos no mesmo barco, como lhe digo. Tenho sentido o apoio de toda a gente, desde a primeira hora até sempre, porque é isso que eu sinto. Eu sinto o apoio de toda a gente e toda a gente quer que eu tenha acesso no clube. Incluindo a direção também? Todos, incluindo o presidente, toda a estrutura, toda a gente. Que moça é que faz o seu trabalho? Durante toda esta semana ter sido falado que o Benfica está à procura de um treinador para a próxima época. Nenhuma. Muito obrigado. Vamos agora ouvir Ruben Amorim, vai fazer a antevisão do jogo do Sporting frente ao Gil Vicente. Vamos acompanhar em direto esta conferência de imprensa, já no Jornal às 6, com o Francisco Penin. Boa tarde, Francisco. Vamos já começar por ouvir o treinador do Sporting na antevisão do Sporting Gil Vicente. Joga-se amanhã às 21h15. Vamos começar a ouvir. Treinadores mais jovens da Primeira Liga, o Vítor Oliveira, um dos mais experientes. O Sporting apresentou no último jogo contra a Belenenses SAD uma das médias mais baixas em termos de jovens. O Gil Vicente tem jogadores com muita tarimba. Eu pergunto se estes são dados que ficam fora das 4 linhas ou que acabam por entrar de certa forma naquilo que é a estratégia para o jogo, e acabando por perguntar também, em termos daquilo que é o boletim clínico da equipa, quem é que pode e não pode ir a jogo frente ao Gil Vicente. Em relação, é óbvio que isso entra no jogo. A experiência do jogador tem sempre muita importância no jogo, mas também a irreverência da juventude e o credo da juventude. E o jogo vai ser um pouco isso, uma equipa muito experiente, está
razoavelmente tranquila na tabela, jogadores que se querem mostrar, e depois do outro lado vai ter uma equipa que tem uma responsabilidade enorme pelo clube que representa, mas também a irreverência e a qualidade deles pode igualar as forças, digamos assim, e portanto eu prevejo um bom jogo e que o Sporting vence. Em relação ao boletim clínico, sim, temos algumas dúvidas também. Por exemplo, o Jovem não joga, o Acunha também ainda não joga. Portanto, todas as semanas tem sido isso, e os outros jogadores têm que aproveitar, e temos que arranjar maneira de contornar isso. Aqui, Sport TV. Boa tarde, Mr. Miguel Minhava para a Sport TV+. Pergunto-lhe, neste momento do campeonato, em que vê, por exemplo, o segundo classificado Benfica com alguns problemas dentro de casa, a distância vai ficando cada vez mais encurtada. É execuível para o Sporting, é falar dentro do grupo, a possibilidade de ainda chegar ao segundo lugar, ou neste momento olham mais para uma questão de consolidar o terceiro, vamos dizer assim? Sim, já foi dito várias vezes, nós não pensamos em lugares nenhuns, temos uma distância menor para o quarto classificado, e continuo a dizer isso, e portanto nós temos que pensar jogo a jogo. Sabemos que uma vitória e uma derrota pode mudar muito a forma como se vê as equipas, como eu disse ultimamente, e portanto a nossa ideia não muda, é jogo a jogo, não interessa o que é que os outros fazem, se perdem, se ganham, nesta fase não é importante. Se já num campeonato normal não é importante, na fase em que estamos, então o foco é totalmente na nossa equipa, naquilo que temos de fazer, e temos muito para melhorar, temos muito para fazer, e portanto esse é o nosso foco. Sim. Uma pergunta de cada vez, deixa responder depois o treinador, está bem, Ana? Com certeza. Olá, Ruben, boa tarde. Ana Luísa Fernandes. Vou fazer a pergunta da SIC, que é como é que vê este momento do Benfica, e se a saída de Bruno Lage a 5 jornadas do fim o surpreende? Não tem nada que me surpreender, o futebol é mesmo isso. Um dia o Mr. Lage, outro dia serei eu, e portanto é a nossa vida, e um abraço para ele. Mas a vida continua, mas o foco realmente é na nossa equipa. Nós não olhamos para o lado, só se andássemos muito distraídos com o que tem sido o futebol português, e o Sporting em si é que nos íamos distrair, porque um clube está com problemas. É dar graças a Deus que não é o nosso, e portanto é seguir em frente, e nós estamos muito focados naquilo que queremos fazer, temos muito para fazer, e portanto não vamos desviar as nossas atenções. O foco é no jogo da amanhã e na preparação, quer dos próximos jogos, quer da próxima época. Próxima questão. Na sequência disto, a CMTV pergunta se o Benfica pagasse a sua cláusula de rescisão ao Sporting, como o Sporting pagou ao Sporting Braga, aceitava trocar Alvalade pela Luz? Ana Luísa, o Ministro já disse que o foco é no jogo de amanhã. Portanto, se houver alguma pergunta de backup da CMTV relativamente ao jogo de amanhã, terá todo o gosto em responder. Como a emissão está a ser passada em direto, certamente que, se quiserem fazer a pergunta, podem enviar um SMS, você fará a pergunta. TVI? Agora, não é? A TV, vou insistir um bocadinho na pergunta que já foi feita pela Sport TV, se a possibilidade de chegar ao segundo lugar é uma motivação extra. A nossa motivação é, como eu disse, é jogo a jogo, e portanto os jogadores do Sporting neste momento estão a jogar estes jogos, estão a ganhar um lugar no 11 e estão a ganhar um lugar na próxima época. Se isso não é motivação suficiente, teremos um problema dentro do Sporting, e portanto já representar o Sporting é a maior motivação que eles podem ter, e aquilo que estamos a construir, eu acho que toda a gente vai querer fazer parte, e portanto, mais uma vez, o nosso foco é claramente no Sporting e no próximo jogo, sabendo que temos muito para fazer, e portanto não vamos desviar as nossas atenções. RTP. Boa tarde. O Sporting é uma das poucas equipas que ainda não perdeu depois do interregno, juntamente com o Portimonense e o Famalicão. Qual é o segredo e o que é que explica isto, as equipas terem tanta dificuldade no recomeço, e qual foi o segredo que aplicou na sua equipa? Já agora, depois se puder dar-me uma opinião sobre a equipa do Gil Vicente, também agradecer. Em relação à razão, nós fazemos o nosso trabalho, de certeza que as equipas fazem o deles. Alguns diriam que é muita sorte, eu digo que é trabalho, é sorte, é tudo misturado, e portanto uma palavra para os jogadores que têm feito um trabalho fantástico, todos têm aproveitado a sua oportunidade, e o segredo realmente é o trabalho deles e de toda a gente
envolvida na equipa. Em relação ao Gil Vicente, é uma equipa, como eu disse, muito experiente, uma equipa que está razoavelmente já não digo nada, na classificação, um treinador muito experiente, uma equipa que ataca com muitos, com um lado direito muito forte, mas trabalhamos para isso, vamos ainda dar uns últimos toques antes do jogo e, portanto, estaremos preparados para o Gil Vicente. Olá, eu sou Ana Paula Gomes, da Record TV, correspondente do Brasil aqui em Portugal. Até uma pergunta mais geral para falar sobre essa nova realidade do futebol no dia a dia. Se dá para falar, o que já mexe, o que mexe na sua rotina como treinador, o que atrapalha, ajuda, o que mexe com toda essa realidade de teste, de distanciamento, e qual é a falta, o tamanho da falta da torcida, se já dá para medir isso? Em relação ao que mexe, o ser humano é um bocadinho um animal de hábitos. No início estranha-se um pouco, mas depois uma pessoa adapta-se. Mesmo os primeiros jogos sem público foram, acho eu, mais difíceis de se fazer do que agora. Faz-nos muita falta aos adeptos, porque também estamos a criar aqui um bom momento no clube e sabemos da força que os adeptos têm no Sporting, mas é o que temos e temos que nos adaptar, como eu disse. Vamos estar preparados para terminar este campeonato sem adeptos e depois logo ver se temos essa possibilidade de ter adeptos. Jornal Record, Luís. Boa tarde, Ruben. Queria lhe perguntar, com a ausência do Jovan, se o titular será o Francisco Geraldes, e como é que a equipa muda com o Francisco Geraldes. E também queria perguntar se amanhã é previsível que o Joelson Fernandes estreie. Em relação ao substituto, vamos ver amanhã. Não vou dizer aqui qual será. Mas qualquer que seja dos jogadores estará preparado para o jogo. Em relação à estreia do Joelson, é sempre o mesmo. Depende dele, depende também do momento do jogo, daquilo que precisamos, e se precisarmos em qualquer momento do jogo de um jogador com as características de Joelson, será lançado sem qualquer problema, porque vem trabalhar connosco e, como eu sempre disse desde o primeiro momento, quem trabalha connosco está preparado para entrar em campo. Mais futebol, Adérito. Boa tarde, Adérito Esteves, mais futebol. O Vítor Oliveira, na antevisão deste jogo, disse que não acreditava, que via que o Sporting ainda estava à procura de uma identidade e que não acreditava que com esta equipa o Sporting pudesse lutar pelo título na próxima época. Pergunto-lhe assim, se acredita nisso ou não. Não acredito, nem deixo de acreditar. Eu estou focado neste jogo. O próximo jogo, esta equipa é capaz de vencer o Gil Vicente. Se estiver bem, se estiver dentro do jogo, se estiver com a fome que tem vindo a demonstrar. Se não tiver, vai passar sérias dificuldades com o Gil Vicente. Mas amanhã este grupo está preparado para vencer o Gil Vicente. E é só isso que eles têm que estar preparados, não é na próxima época, porque ainda não chegámos lá. Portanto, nem eu sei, nem o Mr. Vítor Oliveira sabe, nem ninguém sabe o que é que vai acontecer na próxima época, quem está preparado, quem não está. Se calhar há 3 jornadas diriam que o Giovane era um jogador que poderia ser dispensado e que teria poucas hipóteses. O futebol é mesmo assim e por isso é que dá tanto entusiasmo e por isso é que é um entusiasmo de semana a semana eu ver estes miúdos, como todos nós, ver jogadores tão novos, é sempre um entusiasmante porque não sabemos um pouco o que é que vai dar, mas isso também faz parte da nossa vida e, portanto, vamos ver. Amanhã eles estão preparados para vencer o Gil Vicente. Mais alguma questão? Mais uma. Eu preferia dar preferência a quem ainda não colocou questões. Não há? Então. É uma pergunta mais de curiosidade, por causa dessa conjugação de jogadores mais jovens e mais experientes. Marcos Acunha não está disponível para este jogo. Eu pergunto ao Ruben se, quando o Acunha estiver disponível, tendo em conta que é um jogador muito polivalente, se, por exemplo, pode coexistir o mesmo 11 com o Nuno Mendes, ou seja, o Nuno Mendes agora está bem, está a jogar como ala, que é posicionalmente o Marcos Acunha, se podemos ver mais à frente o Marcos Acunha a jogar noutra posição. É possível, não vou dizer que não é possível, não vou dizer que já não pensei nisso, mas depende de jogo para jogo, depende do momento, depende daquilo que nós entendemos que será bom para, não só para este jogo como para os outros a seguir, e temos que fazer uma gestão porque vão começar a apertar os jogos neste momento, e sabemos que, por exemplo, jogadores como o Nuno, que trabalharam também
com o Sub-23, mas nesta altura, quando parou o Covid, é bom lembrar que o Quaresma e o Nuno jogavam pelo Sub-19 e, portanto, a intensidade do treino e a intensidade do jogo e o nervosismo do jogo, isso faz com que eles se sintam mais cansados ou não. Portanto, vai haver uma maior gestão do que tem vindo a haver até aqui, porque os jogos foram semanas foram mais longas e, portanto, a partir de agora poderá haver alguma gestão nesse aspecto, mas nós estamos abertos em tudo, a todas as possibilidades e temos de estar preparados para tudo. Muito obrigado a todos. Bom trabalho. Obrigado.